Letalidade em arquivos paranormais. Foi muito ruim isso, foi péssimo, mas é o tema desse vídeo. A gente vai falar sobre letalidade em arquivos paranormais, um RPG sobre investigação sobrenatural, publicado pela VEC Editora e pelo Lampião Game Studio. E nesse vídeo nós vamos falar sobre danos, sobre letalidade, sobre a morte dos investigadores. Não! Não existe ponto de vida, cara, em arquivos paranormais. Então significa que os investigadores eles são imortais. Porque você sabe, o que é imortal não morre no final. Não é exatamente assim. Arquivos paranormais ele tem um marcador chamado pontos de protagonismo. Você inicialmente começa em 7. Eu acredito que você pensou nesse número, não? Então, são 7 pontos de protagonismo que eles servem para diferentes manobras, diferentes ações, diferentes jogadas no meio de uma partida. Você pode utilizar o ponto de protagonismo para conseguir uma espécie de ação extra, por assim dizer, ok? Você pode utilizar o ponto de protagonismo todas as vezes que você recebe um dano, então na verdade você não usa, você tem isso como uma ação reativa, porque o diretor, ou seja, o mestre do jogo, vai dar como consequência a perda de pontos de protagonismo, porque você se feriu, e também você tem como utilizar os pontos de protagonismo para sacar um recurso. Então, por exemplo, você está fugindo de uma espécie de horda de alienígenas, você pode utilizar os pontos de protagonismo para sacar uma espécie de arma e atirar para trás, para derrubar umas caixas, para que os antagonistas tropecem ali, algo no sentido. Esses são alguns usos desse ponto de protagonismo, e quando eles são completamente detonados, quando você não tem mais ponto de protagonismo, você precisa fazer uma jogada de dados, tá? Você vai jogar ali o seu dado atual de energia para verificar se o seu personagem saiu da narrativa, se ele saiu do caso ou não. E quando eu falo em sair do caso, dependendo da coerência ficcional, ele realmente pode morrer. Então você pode realmente considerar os 7 pontos de protagonismo como uma espécie de vitalidade, mas é mais do que isso. O ponto de protagonismo ele vai servir para dizer quantas vezes meio que a câmera deu um foco no teu personagem. Então, isso não significa necessariamente dano, pode ser um momento que você consegue fazer uma coisa plus, uma coisa incrível, e aí você consome ponto de protagonismo dessa forma também. Então, é interessante que está na mão do jogador o gerenciamento desse elemento. Ele é um elemento que funciona como recurso, que você pode tê-lo esgotado por meio de uma falha em uma jogada de dados, mas você também pode investir o uso desses pontos para obter um benefício mecânico. Isso daí é muito legal, porque eu estou entregando isso para os jogadores ter esse tipo de gerenciamento. Isso é uma coisa legal, porque não fica um componente passivo na tua ficha de personagem, sabe qual é? Que ele só vai ser reduzido. Você tem uma agência sobre esse elemento que está ali na tua ficha, que pode te auxiliar a fazer algum tipo de ação. Mas é claro que se você fizer isso por várias vezes, você vai ser um personagem que vai ter menos margem para agir em outro momento. Qual é a grande sacada disso? É que na escrita do Arquivos Paranormais eu construí um procedimento para ter uma distribuição de holofotes na mesa de jogo. Uma vez que, se eu tenho um jogador que ele quer meio que falar, fazer um monte de coisa e tal, etc., ele vai utilizar seus planos de protagonismo para conseguir todos esses efeitos, mas ele vai ficar dependente dos demais jogadores durante o caso. Isso é uma coisa que, nossa, no desenvolvimento do Arquivos Paranormais, pensei muito nisso, porque o Arquivos Paranormais, ele além de ser um jogo com uma temática super bacana, eu pensei nele sendo um jogo para quem é iniciante também. Então tem vários exemplos e tal, etc. Ele é muito detalhadinho. E vários procedimentos mecânicos, eles estão ali também para não ter uma experiência frustrante nas primeiras partidas. O Arquivos Paranormais ele é um fruto de uma pesquisa, de eu estar jogando muito com muitas pessoas
novatas em torno do RPG e de jogos narrativos, e eu tenho ouvido, cara, eu tenho ouvido muito relatos de pessoas experientes que tiveram experiências muito ruins jogando RPG, e muito do que se tem de procedimentos mecânicos que tem a ver com contexto ficcional, eles servem também para que aquele acordo, para que aquele contrato social que pré-estabelece o jogo sendo divertido para todo mundo, tem um reforço mecânico. E é um reforço que não é punitivo. Ele é um reforço que ele vai estar recompensando quem manipula as regras para que todo mundo se divirta, para que todo mundo seja protagonista nessas histórias para lidar com fenômenos do insólito. Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não percam o próximo. Sigam aí o Lampião em todas as redes sociais. E você sabe, a verdade está na agência. Até mais.